Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, mensagem voltada para a família, vamos falar da submissão da mulher e do papel do homem dentro dessa submissão. Efésios 5, 22. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Vamos parar aqui para falar um pouco, depois a gente continua. Irmãos, essa submissão, infelizmente, foi modificada em várias igrejas cristãs e se tornado uma escravidão. A submissão bíblica, que nós vamos conversar aqui agora, puramente bíblica, não tem nada a ver com escravidão, não tem nada a ver com uma coisa de humilhação. A submissão que nós temos que ter, como nós acabamos de ler aqui, vocês podem observar no versículo 22, ele diz: porquanto sois submissas ao Senhor. Nós temos que ser submissas ao nosso marido como nós somos a Cristo. E nós vamos entender um pouco mais isso mais à frente. E não uma espécie de escrava que se desfaz da sua própria vida, porque Cristo, ele jamais nos escravizaria. Cristo, ele jamais nos humilharia ou nos colocaria em qualquer tipo de situação que viesse nos desonrar para que ele fosse honrado. Esse não é Cristo. Vocês reconhecem esse tipo de Cristo que humilha a mulher, que faz mal à mulher para que ele seja honrado? Nós não vimos isso aqui quando ele estava aqui. Você já viu algum tipo de Cristo que grita com a mulher, que maltrata a mulher? Não. Nós vemos um Cristo amoroso, muito carinhoso, que inclusive quebrou muitos tabus na época por falar com mulheres. E na época, do jeito que ele falava, do jeito que ele se colocava, não era permitido e ele era sempre carinhoso. Vemos uma passagem bíblica, que ele vai comparar a mulher ao cachorro, mas eu creio que se fosse um homem, daria na mesma coisa, porque a intenção não era diminuir o fato dela ser mulher. Mas agora nós vamos entender aqui melhor essa submissão, porque, gente, nunca podemos entender essa submissão da mulher, prestem bem atenção no que eu vou falar, olhando só para esses primeiros versículos, porque uma coisa casa com a outra. A gente entende esses primeiros versículos que falam da submissão quando nós lemos o restante. Vamos ler o restante. Porque a mulher tem que ser submissa ao marido como ela é a Cristo. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Irmãos, aqui a gente consegue entender por que a mulher tem que ser submissa ao homem, como se fosse para Cristo. Porque dentro de casa ou fora de casa, esse marido é como se fosse o próprio Cristo, em carne e osso. Ele se sacrifica por ela, ele não faz ela se sacrificar por ele. Não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui é que o marido se sacrifica pela esposa. Por quê? Porque Cristo se sacrificou pela igreja. Para quê? Para que ele consiga santificar a mulher dele. Ou seja, ele não torna essa mulher maculada com mágoa, com remorso, com sentimento de culpa, falta de realização, nada disso. Porque ele tem um papel de santificar a esposa, assim como Cristo santificou a igreja. Ele é o próprio Cristo, ele precisa ser, se ele é cristão, ele precisa ser como Cristo dentro de casa. E olha só, o versículo 26
como lavar da água por meio da palavra viva através da vida dele, porque era isso que Cristo fazia. Ele pregava mais com o que ele fazia do que com o que ele falava. Então não adianta o homem pregar pra caramba na igreja e dentro de casa ser um ogro, não ser como Cristo. Me perdoa, eu não queria magoar ninguém, mas é isso que está escrito aqui. Infelizmente a submissão feminina tem sido pregada de uma forma muito esquisita nesses últimos dias, de forma que as mulheres e os homens, às vezes não conseguem entender que submissão é essa submissão, porque esse cara, esse homem, ele já não é ele mais, é Cristo que vive nele até quando ele está dentro de casa. Por que tudo isso? Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer imperfeição, mas santa e inculpável. Olha só que responsabilidade que os homens têm. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Ou seja, irmãos, aqui nós paramos no versículo 30. Ou seja, esse homem, ele é como Cristo dentro de casa. As atitudes dele fazem com que essa mulher seja santificada, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Ou seja, a atitude dele faz com que essa mulher seja perfeita e não uma escrava. E essa é a submissão bíblica. Vocês conseguem compreender? Não dá para a gente afastar um versículo do outro. Nós temos que unir uma coisa à outra. Quem é casado com um homem incrédulo, a palavra vai falar outras coisas lá em outra passagem bíblica. Mas aqui, mulher que é casada com homem cristão, ser uma coisa dentro de casa e outra coisa fora, ele não é assim. O verdadeiro homem cristão, ele tem um caráter de Cristo, porque Cristo vive nele. Não importa a unção que ele tem na igreja, como ele é usado na igreja para pregar, como ele se comporta com outras pessoas fora de casa. Dentro de casa, principalmente, fora de casa também, mas principalmente dentro de casa, esse homem é o próprio Cristo. Ela consegue olhar para ele e falar: Jesus está na minha casa. E através disso, essa mulher se submete a esse homem. Por quê? Porque ela sabe que espiritualmente ele é o cabeça da casa. Espiritualmente, ele é o cabeça da casa, porque ele é o responsável diante do Criador por santificar a vida dela e automaticamente da família também. E nisso, ela, por respeito ao Criador dos céus e da terra, ela acaba se submetendo a ele em tudo. Até porque, para um homem que tem um caráter de Cristo, essa mulher não vai ter problemas de se submeter a ele em tudo. Vocês concordam comigo? Ou será que Cristo teria algum tipo de caráter que alguma mulher ficaria com medo de se submeter ou se sentiria humilhada de se submeter a ele, sabendo do Cristo que nós pregamos? Não, ela jamais ficaria com medo, jamais se sentiria humilhada ou numa situação desconfortável, porque seria um prazer se submeter a Cristo. Isso é, se esse homem é cristão de verdade, porque aí ele vai ter o caráter de Cristo. E aí a submissão. Mas quando, infelizmente, esse homem não tem o caráter de Cristo, a submissão vira uma prisão. E as coisas, aí sim, as coisas começam a mudar e tomar uma outra forma. Gente, a submissão feminina é simplesmente isso que nós acabamos de ler. Eu não estou puxando para lado de uma igreja nem de outra, porque vocês que seguem aqui o canal sabem que eu não sou de ficar seguindo partido de igreja, nem de um movimento nenhum, só da Bíblia. E é isso que a Bíblia puramente nos diz, que o homem tem o caráter de Cristo e que por isso, por ele ser o cabeça da casa, a mulher se submete a ele. E é isso, irmãos. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Meu Criador dos céus e da terra, eu te peço que o Senhor cure os corações de mulheres que talvez estejam ou já estiveram em algum tipo de igreja cristã, que pregaram a submissão de uma forma tão errada, meu Pai, tão errada que machucou essa mulher, que machucou o ser mulher dessa mulher. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, trabalha nesse coração, trabalha nessa mente, que nós sabemos, meu Pai, que quem subjuga é o diabo, não é o Senhor.
Essa submissão não é de subjugar, a gente sabe que quem gosta de aprisionar é o diabo. E o diabo, infelizmente, ele prega no nosso meio, meu Pai, que a mulher tem que ser uma espécie de escrava, de fazer tudo o que o homem quer. E nisso, meu Pai, muitas mulheres até se afastam da Tua presença. O Senhor sabe disso. Quantas mulheres estão sendo machucadas e feridas dentro da sua casa, porque essa palavra aqui tem sido distorcida para beneficiar um ou outro. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, traz cura para essas mulheres, traz cura para esses homens. Abre os olhos desses homens que foram enganados. Muitos foram enganados, porque muitos fazem de inocência, meu Pai. Porque foram enganados, porque acham, não, a mulher simplesmente tem que se submeter a mim, se esquecendo do tipo de submissão, ou não sabendo o tipo de submissão é esse que a mulher tem que ter. Porque ele deve ser como Cristo. E talvez ele ainda não sabia, até hoje ele não sabia disso, mas agora ele sabe. E ele sabe da responsabilidade dele. Homens, Pai, nós pedimos perdão, Senhor. Nós pedimos perdão pelos homens que estão ouvindo esse áudio, meu Pai. E estavam maculando as suas mulheres. Estavam deixando as suas mulheres com rugas de sofrimento. Porque estavam sujeitando suas mulheres a coisas que eles sabiam que nem elas queriam. Tratando suas mulheres de uma forma que o Senhor jamais trataria, e eles sabem disso. Eles sabem disso. Perdoa esses homens, meu Pai, que a partir de hoje a história desse casamento venha mudar, venha ser modificada em nome de Jesus Cristo. E que toda essa mentira do inferno para destruir famílias dentro da tua casa venha cair por terra agora em nome de Jesus. Porque isso tem destruído famílias, meu Pai. Isso tem aberto portas, meu Pai. Toda vez que a gente quebra a tua palavra e passa por cima da tua palavra, abre-se portas para atuações demoníacas, e as famílias cristãs estão sendo descaracterizadas por causa de palavras que estão sendo pregadas para atingir o objetivo de homens e não o teu. Palavras que estão sendo pregadas, meu Pai, direcionadas para a vontade do homem e não a tua vontade. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, renova a característica da família cristã, faz uma reciclagem na gente, faz a gente voltar para o verdadeiro evangelho. Nos ajuda nisso, Pai. Quantas famílias machucadas, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, cura essas jovens que de repente, meu Pai, por verem coisas dentro de casa, às vezes, cresceram dentro da igreja vendo coisas dentro de casa, não viram seus pais representarem a Cristo para suas mães, e de repente elas não querem nem se casar, não querem nem ter envolvimento com homem nenhum, porque são traumatizadas com o estereotipo de homem de Deus que foi criado totalmente errado. Foram traumatizadas com a falsa submissão, que na verdade não é bíblica, é demoníaca e terrena. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, cura essas almas, cura essas vidas, cura esses rapazes, meu Pai, que de repente até hoje pensaram, meu Pai, que não, que a mulher simplesmente tem que abaixar a cabeça e me ouvir. Cura isso, meu Pai, neles, porque na tua palavra também diz que o homem que trata mal a sua esposa, que trata mal a mulher, as orações dele são interrompidas. O homem que não sabe tratar a sua esposa, as orações são interrompidas, de forma que muitos, quando chegar naquele grande dia, muitos, por já ter a oração interrompida há muito tempo e eles nem saberem disso, porque estão sendo enganados com a falsa pregação, muitos naquele grande dia vão para o inferno, infelizmente. Porque na tua palavra fala que aquele que trata mal a sua esposa, as orações dele são interrompidas. Como a gente pode dizer que esse homem está na tua presença e é usado pelo Senhor? Não é, porque as orações já foram interrompidas, o contato com o Senhor já acabou. Abre os olhos desses homens, meu Pai, porque isso é estratégia demoníaca para levar os homens para o inferno, meu Pai. E talvez muitos não vão querer aceitar isso, não vão querer ver isso, mas que o Senhor abra os olhos daqueles que querem abrir o coração para o Senhor e obedecer e ouvir a sua voz. Por favor, meu Pai, abre o coração deles em nome de Jesus Cristo, que eles não venham para o inferno
por endurecer o coração e querer seguir aquela coisa errada que eles sempre ouviram, que hoje eles mudem de direção, porque isso vai fazer toda a diferença nessa casa, nessa família, nesse casamento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por essas vitórias. Proteja sempre a nossa família, esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Irmãos, espero que vocês tenham entendido essa submissão bíblica. Ela não tem nada de mais. É uma relação de respeito, é uma relação espiritual, onde o humano e o espiritual e o amor se envolvem. É uma submissão linda, mas infelizmente foi distorcida por vários e vários anos para atender às vontades do ser humano, infelizmente. Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo.